Olá a todos, eu me chamo Marcelo Brandão, sou notário registrador do Ofício 1 de Varriçai, no estado do Rio de Janeiro. Sou especialista em direito imobiliário e em direito notarial registral. Estou aqui com vocês para tratarmos da terceira e última aula sobre cédulas de crédito rural. E vamos iniciar essa aula tratando das cédulas de crédito rural hipotecárias. Assim como acontece nas cédulas pignoratícias, essas cédulas possuem requisitos formais. E tais requisitos estão previstos no artigo 20 do Decreto-Lei 167 de 1967, devendo estar também todas inseridas no título, sob pena de sua invalidade. E são os seguintes requisitos: denominação cédula rural hipotecária, data e condições de pagamento, nome do credor e cláusula à ordem, valor do crédito em algarismo e por extenso, indicando a finalidade rural, valor dos juros e da taxa de comissão de fiscalização, se tiver, especialização do bem hipotecado com sua editorização, nome, confrontantes, delimitações, número de matrícula do livro, data de local de emissão, praça de pagamento e assinatura do emitente ou do seu procurador com poderes específicos, podendo também se dar na forma eletrônica. Agora vejam, quais são os bens que podem ser dados em hipoteca? O artigo 23 do Decreto-Lei 167 traz a possibilidade de serem cedularmente hipotecados tanto imóveis rurais como imóveis urbanos, sendo acrescidos aí, conforme o artigo 21, seus terrenos, construções, equipamentos, instalações e benfeitorias presentes ou futuras. Então vejam que podem ser dados em hipoteca cedular tanto imóveis rurais como os imóveis urbanos. Tá bom, meus amigos? Agora uma questão interessante, que o STJ teve um posicionamento anterior e mudou o seu posicionamento recentemente. Pode um terceiro dar seu bem em garantia cedular? Bom, meus amigos, vamos ver agora a posição anterior do STJ, não é a posição atual. Para o STJ, o entendimento dele anterior era de que terceiros não poderiam dar em garantias os seus bens para fins de hipoteca. Utilizava-se do argumento de que o artigo 60, parágrafo 3º do Decreto-Lei 167, que trata de nulidade de garantias prestadas por terceiros, deveria ser interpretado em conjunto com o artigo 60 caput, e por esse fundamento, para o STJ, a posição anterior dele, não poderiam terceiros darem seus bens em garantias em cédulas rurais hipotecárias. No entanto, o entendimento atual do STJ é que o artigo 60, parágrafo 3º, numa interpretação sistemática e teleológica da norma, deve ser analisado em conjunto com o artigo 60, parágrafo 2º do Decreto-Lei 167. Assim, não poderiam ser dados os imóveis em garantia nos casos em que fossem emitidas notas de crédito rural ou notas promissórias rurais. Volto a frisar, para o STJ atualmente, o 60, parágrafo 3º do Decreto-Lei deve ser interpretado em conjunto com o 60, parágrafo 2º e não com o caput. Assim, só não podem ser dados bens em garantia quando fossem emitidas notas promissórias rurais ou duplicatas rurais. Então, para o STJ hoje em dia, podem terceiros darem seus bens em garantia. E se o terceiro for dar seu bem em garantia, ele também deverá assinar a cédula como terceiro garantidor. Bom, meus amigos, agora vamos tratar das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias. A sua previsão, os seus requisitos formais
estão previstos no artigo 25 do Decreto-Lei 167 de 1977. E são eles, também como acontece com as penalidades hipotecárias, todos os requisitos devem estar inseridos no título sob pena de sua invalidade. E devem estar presentes a denominação cédula rural pignoratícia e hipotecária, data e condições de pagamento, nome do credor e cláusula à ordem, valor do crédito por extenso ou por algarismos, indicando a finalidade rural, valor dos juros e da taxa de comissão de fiscalização, se tiver, especificação dos bens empenhados, marca, qualidade, quantidade, safra, local de armazenamento, se tiver, especificação do bem hipotecado, descrição, visualização, confrontações, número da matrícula do livro registrado, data e local da emissão, praça de pagamento e assinatura do emitente ou do seu procurador com poderes específicos, que também pode se dar na forma eletrônica. Os demais assuntos relativos a cédulas rurais pignoratícias hipotecárias, nós vimos quando tratamos das pignoratícias e das hipotecárias em espécie. Já as notas de crédito rural têm seus requisitos previstos no artigo 27 do Decreto-Lei 167 de 1907. Também devem estar inseridos no título, sob pena de sua invalidade. E o artigo 28 do Decreto-Lei, por sua vez, dispõe que os créditos referentes a essas notas de crédito rural possuem privilégio especial. E conforme dito na segunda aula, o que diferencia as notas de crédito rural das demais cédulas rurais em espécie é que as notas de crédito rural não possuem inseridos no seu título quaisquer garantias reais, podendo eventualmente existirem garantias fidejussórias através de aval ou de fiança. Agora vamos tratar do previsto no artigo 59 do Decreto-Lei 167/67, que diz respeito à inalienabilidade dos bens empenhados ou hipotecados. Segundo o legislador ordinário, não podem os bens empenhados ou hipotecados serem alienados, salvo anuência por escrito do credor. Vejam que o artigo 63 também traz uma redação semelhante, dizendo que durante a vigência da cédula, os bens empenhados ou hipotecados não podem ser alienados sem anuência do credor. Então nós temos dois dispositivos que tratam da inalienabilidade. Vejam que a inalienabilidade se refere não só à alienação dos bens, mas também devemos interpretar de que não pode o devedor também dar esses bens em novas garantias para outros credores, sem que esse credor ordinário autorize. Essa deve ser a real interpretação dos artigos 59 e 63 do Decreto-Lei 167 de 1967. Então, esses bens são inalienáveis, salvo se o credor autorizar suas alienações, assim como o devedor não pode dar esses bens em novas garantias para outros credores, salvo também se o credor autorizar. Já o artigo 69 do Decreto-Lei 167/67 trata da impenhorabilidade desses bens. Os bens empenhados ou hipotecados não podem ser penhorados, arrestados ou sequestrados conforme disposição legal do artigo 69 do Decreto-Lei 167 de 1967. Agora vejam, essa impenhorabilidade, ela é absoluta ou ela é relativa? Nos meados dos anos 2003 a 2006, o STJ teve diversos julgados relativizando essa impenhorabilidade para os seguintes casos: quando a execução fosse de caráter alimentar, quando a execução fosse de caráter de execução fiscal, quando a execução se referisse ao mesmo credor, ou quando
já vencida a obrigação, desde que prestigiasse, observasse a preferência, a prelação do credor hipotecário. Então, nos anos 2003 a 2006, nós tivemos diversos julgados do STJ relativizando essa impenhorabilidade para esses casos: execução de caráter alimentar, execução fiscal, quando a execução dissesse respeito ao mesmo credor, ou ainda quando já vencida a obrigação e desde que respeitada a prelação do credor hipotecário. No entanto, recentemente, através do recurso especial 1327-643, recurso especial 1327-643, relatoria do ministro Salomão, o STJ entendeu que essa impenhorabilidade legal é uma impenhorabilidade absoluta, não admite relativização. Então preste atenção que o STJ entendeu recentemente, mudou seu entendimento, entendendo que a impenhorabilidade é absoluta. Recurso especial 1327-643. Bom, amigos, para finalizarmos essa aula, vamos tratar agora dos registros das cédulas rurais e de suas garantias. O legislador ordinário, através da Lei 13.986 de 2020, revogou os artigos 30 e seguintes do Decreto-Lei 16767 e alterou a redação do artigo 168, inciso 2 da Lei 6.015, para prever que agora só são registrados no livro 3 auxiliar de registro de imóveis as cédulas de crédito industriais. Cabe agora a uma entidade credenciada pelo Banco Central do Brasil para a realização não só das escriturações das cédulas, como também de seus registros eletrônicos. Então, meus amigos, cabe ao registrador agora somente o registro de suas garantias, sejam os penhores rurais no livro 3 auxiliar de imóveis dos locais dos bens empenhados ou da hipoteca cedular junto à matrícula do imóvel no livro 2 de registros de imóveis. O fundamento legal para o registro da garantia do penhor rural é o artigo 1438 do Código Civil, que dispõe que só gerarão os efeitos constitutivos da garantia com o registro no cartório de registro de imóveis competente, ao passo que a hipoteca tem o fundamento genérico do artigo 67, inciso 1, a linha 2, que trata das hipotecas legais, judiciais e convencionais. Ambas garantias devem ser registradas para gerarem seus efeitos constitutivos. Agora, temos uma questão interessante, prevista no artigo 178, inciso 7 da Lei 6.015, que trata da possibilidade de, a requerimento interessado, sem prejuízo do registro de garantia no livro 2, que se registre o inteiro teor do título para meros fins de conservação e perpetuidade. Então, existe a possibilidade do devedor requerer que se registre o título, mas ele será para meros fins de conservação e perpetuidade. Agora vejam, pode o registrador exigir comprovante de recolhimento dos débitos tributários? Vejam o que dispõe o artigo 14, parágrafo 4º, inserido pela Lei 13.986 de 2020. Segundo o parágrafo 4º do artigo 14, não pode o registrador exigir comprovante de quitação de débitos fiscais para fins de registros de operações de crédito previstos nesse decreto-lei. Então veja que interessante. Foi inserido pela Lei 13.986 de 2020, parágrafo 4º. E no parágrafo 6º do artigo 14, a disposição de que essa regra se aplica para todas as modalidades de cédulas rurais previstas no decreto-lei. Então, sempre que for registrar uma hipoteca ou penhor cedular, não poderá o registrador exigir comprovantes de quitações de débitos fiscais. E poderá o registrador requerer a apresentação do CCR
quando forem imóveis rurais? Artigo 78, caput do Decreto-Lei 167 de 67. Não pode o registrador exigir o CCIR, sendo uma hipótese excepcional de exceção legal ao artigo 22 da Lei 4947 de 66. Então, o registrador não pode exigir a comprovação de débitos fiscais e nem o CCIR para registrar as garantias. No que tange ao prazo para o registro, temos uma outra questão interessante. Antes da revogação, o prazo especial era de 3 dias, conforme estava expresso no Decreto-Lei 167 de 67, no seu artigo 34. Como ocorreu a revogação desse artigo, para o registro das garantias no registro de imóveis, o prazo agora é o prazo geral de 30 dias a partir da prenotação do título, porque não há nenhuma norma expressa prevendo um prazo especial e o prazo foi revogado pela Lei 13986 de 2020. Então é isso, meus amigos. Terminamos aqui o nosso curso sobre CEDAs rurais. É um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até as próximas oportunidades. Um abraço.